Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu, o Senhor, que te sara. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, perto da água. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome para todo sempre. Eis aqui a minha vida, eis aqui a tua igreja, eis aqui as nossas vidas. Nesse momento, Senhor, te agradeço porque podemos falar, podemos respirar, podemos nos relacionar e temos total acesso a ti. Eu me coloco nesse momento nas tuas mãos mais uma vez e te peço: exorta, ensina e edifica. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Fala conosco, Senhor, da forma que for preciso para nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, respeitando mais as pessoas, obedecendo mais as suas ordenanças e os seus estatutos. Que os nossos corações possam estar inclinados a Ti, a Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, celebro agora o poder da unção. Que a Tua unção esteja sobre os meus lábios, sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre a minha carne, sobre a minha alma, sobre o meu espírito. Que a Tua unção venha fazer toda a diferença nesse momento. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo e por todos. Para a honra de Deus Pai Todo-Poderoso, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Há algum tempo, já tem bastante tempo, essa, se eu não estou equivocado, vai ser a minha 8ª mensagem que nós estamos falando acerca da vida de um homem, um ícone, uma figura completamente idolatrada por algumas religiões. Eu estou falando de Moisés, um homem que fez uma diferença entre uma nação, entre um povo, numa região, e até hoje é conhecido e é até cultuado por religiões. É claro que isso não é correto, mas é um homem que é venerado por religiões e é um homem que muitas pessoas admiram ele. Eu também admiro, aprendi com ele, e também não deixou de ser uma forma figurada de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Esse nome dessa pessoa é Moshe, é Moisés. Moisés, um homem muito inspirado por Hashem, um homem muito inspirado por Deus, pelo Eterno, pelo Santo, pelo Bendito, pelo Todo-Poderoso. Um homem que fez a diferença numa nação, um único homem perseguido de forma implacável, incessante, quase teve a vida ceifada quando acabou de nascer, mas mesmo assim Deus selou, guardou ele, protegeu ele num cesto calafetado por betume, lançado num rio mundo, sujo, podre, e caído nos braços de uma princesa chamada Bátia, por nome dada pelo seu pai Faraó, e cuidada pelo próprio inimigo, que queria matar. E como é que Deus faz um negócio desse? Né? Deus às vezes levanta uma pessoa e faz ela ser cuidada pelo inimigo, para depois ela ir lá e destruir o próprio inimigo. Vai entender um negócio desse? Não tem como entender. Mas eu já falei sobre isso e eu quero entrar na fase que nós iremos entrar agora, que é as famosas águas de Mara. Mará, Mará em hebraico. Mara, que significa amargo. Aqui, nesse texto, Moisés já era um senhor de aproximadamente 80 anos de idade, já tinha uma bagagem, já tinha uma experiência, já tinha um certo conhecimento, e trazia sobre seus ombros a grande responsabilidade de liderar uma nação composta por quase 3 milhões de pessoas. Eu disse 3 milhões de pessoas. Imagina liderar 20, 100, 1000.
E agora imagina liderar 3 milhões. Imagina o quanto que aquele homem sofreu. Se gente com 1.000 já sofre tanto, com 10 já sofre. Imagina a responsabilidade que estava no ombro daquele moço. Mas por quê? Porque ele conseguiu liderar tudo aquilo por causa da unção que Deus colocou sobre ele. E é a unção que Deus vai colocar sobre mim e sobre você que vai te dar a capacidade de liderar sobre aquele lugar. Amém. Sobre aquelas pessoas e sobre aquele ambiente. Então, Deus chama esse homem que não desiste, que não para, que não posterga, que não murrinha, que não murmura, que não cria caso, que não é rebelde, que não cria desculpa, que é pau para toda obra, que está ali o tempo todo, que está disposto a ir de forma incalculável e inimaginável até onde tiver que ir para poder concluir com o propósito de Deus. Porque tem pessoas que dizem ser de Deus, mas quando chegam em meio às dificuldades, não agem como se fosse de Deus. Por quê? Porque são em meio às dificuldades que nós vamos mostrar para a sociedade se somos realmente de Deus ou não. É em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio aos açoites, em meio às chibatas, em meio aos chicotes. Então, esse homem está liderando um povo, bem no deserto de Sur. Eles tinham acabado de atravessar o Yam Suf, que é o Mar Vermelho. Eles tinham acabado de ver o povo e Egito todo afogado dentro do Mar Vermelho. Eles contemplaram a cena. Eles viram aquilo que ninguém conseguiu ver até aquela data e até o dia de hoje. Eles viram a morte dos inimigos que tanto perseguiam a vida do crente. Uma coisa eu já disse aqui e vou repetir. Quando uma pessoa deseja matar algum filho de Deus, ela está arriscada a sofrer a morte por causa dessa decisão dela. Então, crente, mulher de Deus, homem de Deus, não se preocupa com as perseguições, não se preocupa com as pessoas que querem te afogar, te diminuir, te bater, te matar. Não se preocupa com ele, porque se você é de Deus mesmo, você está guardado. E eu sei que você é. E eu creio que eu sou. Cremos que somos, então estamos guardados e protegidos por Deus. E Hashem não permite que nenhum mal chegue até a nossa vida. Esse homem, liderando essa multidão, dentre essa multidão tinham os judeus, os hebreus que viraram judeus. Tinham também o Eretz Rav, que é o povo egito que viu as façanhas de Deus e resolveram se converter ao judaísmo. Por quê? Porque era muito milagre para uma nação que nunca tinha visto um. Só mágica, só fábula. E milagre é muito diferente de mágica, é muito diferente de fábula. Milagre só consegue ser feito pelo Deus Todo-Poderoso. Mágica é por ilusionistas. Então, esse homem, Moisés, Moshe, junto com o povo judeu, com Eretz Rav, com as crianças, com os neném, com os gados, com as ovelhas, com as vacas, com os bois, tudo aquele emaranhado de pessoas e de gentes e de objetos estão pós a travessia, já estavam, como é que eu vou falar isso? Eles já tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho e param bem na margem do mar. E a história paralela diz que eles veem todos os inimigos afogados. Todos os inimigos afogados. E a Bíblia não é clara em dizer a respeito de Faraó se ele morreu ou se ele não morreu. Sobre Faraó, estou falando de Faraó, tá? Então a história paralela me faz viajar dizendo que Faraó está se afogando, é o último a morrer. E Faraó fica se afogando, buscando alguma coisa em que ele pudesse se apoiar, e ele consegue achar uma tabuazinha e se apoia, e o anjo Gabriel vem, chega perto dele e diz no ouvido dele: porque você disse assim? Quem é Hashem para falar assim comigo? Quem é Deus para falar assim comigo? Porque na linguagem hebraica, quem tem a simbologia de 50. O anjo disse assim: por 50 dias você vai sofrer nesse mar até você se afogar.
Sabe o que eu aprendi aqui? Que ninguém escarnece de Deus e se mantém vivo para contar a história. Ninguém. E depois dos 50 dias ele morre, junto com aquele povo todo que já tinha se afogado. Só que um detalhe: o povo, antes de partir com a nuvem que dava direção, o que ele fazia? Ele ficou à beira do mar, contemplando o milagre de Deus. E tem pessoas que veem milagre e ficam à beira do mar contemplando só, esquece que é hora de continuar marchando. Então, o que eles fazem? Deus deve falar assim: olha, antes de você marchar e seguir a nuvem, você primeiro vão pegar os despojos do Egito. Porque os cavalos estavam adornados com prata, com ouro, com bronze. Tinha aqueles brincos feitos de ouro, 24 fir, que era a melhor qualidade de ouro da região, da época. Então, diz a história paralela que o mar foi trazendo todo o ouro, toda a prata e todo o bronze. Porque Deus depois ia pedir lá na frente aquilo que ele estava dando para um povo, para oferecer em oferta, em holocausto a ele. Então, quando Deus destruir esse inimigo que tanto te assola, essa enfermidade que te causou esse mal, depois dele destruir, você vai receber alguma riqueza, alguma coisa para botar no teu bolso, para guardar, para você usar, mas que lá na frente, depois, ele vai te pedir isso de novo. Tá ruim? O pessoal está me olhando assustado? Pode dar glória a Deus. Então, olha o que acontece. Eles pegam os despojos, pegam o ouro, pegam a prata, pegam os brincos, pegam aqueles metais preciosos todos e vão guardando. Aí a nuvem começa a andar. Por quê? Quem lembra da última mensagem umas semanas atrás vai lembrar disso. Por quê? Porque a nuvem era aquele anjo. Era o anjo que dava a direção para eles. Eles sabiam quando teriam que andar, quando a nuvem andava. Então a nuvem começou a andar. E eles devem dizer: vamos acelerar aí, pega rápido isso aí, enche a sacola, porque a nuvem já começou e o povo está marchando. E pós-milagre não se deve ficar olhando para a bênção. Você deve pegar a bênção e continuar a marchar. Amém. E aí ele tomam posse daquilo, do ouro, da prata, dos que eram proprietários dele. Está entendendo? Os proprietários egípcios já tinham morrido. E os que eram propriedades dos proprietários egípcios pegaram os bens dele e começaram a marchar. Deus está revertendo alguma coisa aqui, sabe? Está revertendo alguma coisa para poder dar para você aquilo que era do ímpio, aquilo que era daquela pessoa que te perseguia, aquilo que era daqueles que te causavam algum mal. Ele vai dar para você, mas é para você continuar a marchar. Preste atenção que você vai entender. E ele começa a andar, começam a caminhar. Por quê? Porque o anjo começou a andar. Então a gente deve prestar atenção. Anjo existe? Existe. O que a gente não deve fazer é cultuar anjo. Culto a anjo é proibido pela Torá, é proibido pelas escrituras sagradas. Mas anjo existe sim. Anjo da guarda existe? Existe. Mas você não deve cultuar o teu anjo da guarda, deve cultuar o seu Deus. Sabia? Esse negócio de anjo da guarda não é coisa só de fábula não. Isso existe, está na Bíblia. Então o que acontece? Eles começam a marchar, eles começam a andar. E Moisés deve gritar: vambora! Vambora, gente, vamos todo mundo comigo, porque ainda estamos só no começo. Era o 7º dia da saída deles do Egito. Tinham 7 dias que eles tinham saído do Egito e já enfrentaram o mar. E você acha que para por aí? Por causa da língua e da boca, eles ficaram 40 anos no deserto. Porque o que determina você sair do deserto é o que você fala e o que você faz. Está entendendo? Porque deserto é certo a gente passar. Eu preciso passar pelo deserto. Sabe por quê? O deserto é tão ruim, é tão doloroso, é tão sozinho, é tão egoísta, é tão triste, é tão maçante, machuca tanto a gente, deixa a gente para baixo, mas tem um efeito reversível, contrário. Faz a gente melhor, faz a gente mais humilde, faz a gente mais humano, faz a gente mais paciente, faz a gente mais inteligente, faz a gente mais sábio, faz a gente pessoas muito melhores do que éramos sem antes estar no deserto. É por isso que você quer passar por esse deserto, já passou,
E ainda vai passar por alguns outros, porque são vários tipos de deserto. E você pode ter certeza, nós somos muito mais crentes no deserto do que na Canaã. Nós somos muito mais humanos na prova do que na bênção. Porque na bênção a gente se esquece do que aconteceu lá no passado, de quem nos ajudou, de quem estendeu a mão, de quem te ajudou naquela dificuldade, de quem esteve contigo realmente quando você mais precisou. É assim. Então, olha o que acontece. Moisés começa a marchar com o povo. Um povo que vira e mexia, estava murmurando, estava falando demais, estava reclamando. E aquele povo começa a andar, aquele povo começa a caminhar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Aquele povo começa a caminhar em meio a um deserto, chamado Sur. Eles caminham por dias. Dias caminhando. Vão caminhando, vão caminhando, vão caminhando. Eu vou sair da introdução agora. Eles estão caminhando. Passam 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eles já estão sem água. Porque o mantimento deles durariam 30 dias somente. Mas a água já tinham secado. E eles não podiam pegar a água do Mar Vermelho porque era salgada. Nem salomba era salgada. E não dava para ser consumida, não dava para matar a sede. Então eles caminham 3 dias sem água. Eu disse 3 dias sem água. 3 dias sem água é o limite máximo que você consegue ficar sem adquirir uma doença, uma infecção. 3 dias sem água. Eu disse 3 dias. E eles caminhando 3 dias sem água, quando chegam e começam a murmurar no ouvido de Moisés, começa a reclamar, porque quando está tudo bom, quando está tudo ok, você não vai reclamar com o teu pastor, você não vai orar junto com ele, mas quando está tudo ruim, você começa a murmurar. É da nossa natureza, a gente começa a reclamar, a gente começa a falar mal dos outros, às vezes até sem querer, mas não sabe nem porquê, e começa a falar mal. E aí, o que acontece? Moisés chega a Deus e clama. Clama a Deus. Só que existe uma diferença nessa passagem aqui. Os judeus Tissadik, que eram justos, não murmuraram contra Moisés aqui. Foram murmurar depois, lá na frente. Mas nesse momento não murmuraram. Agora, o do Eretz Rav, que eram os convertidos ao judaísmo, estavam murmurando e reclamando. E Deus dá uma direção para Moisés. Você vai fazer esse caminho aqui, Moisés. Aí ele dá uma direção para a nuvem. A nuvem vai, Moisés segue, a multidão vai atrás. E de repente, quando ele sobe e desce um vale, eles veem água. Entendeu por que você está no vale? Porque o vale foi feito para subir e descer. Depois dele, tem água para saciar a tua sede. Porque tem pessoas que chegam em meio ao vale e param. O vale, eu vou te explicar o que é, eu já falei isso. Uma montanha aqui, outra aqui. E aqui é o vale. E eles sobem. A história diz, para quem estuda, desce. E aí alguns murmuram, pô, já subi uma montanha, já desci, mas não tem nada. Outra prova. Mas aí, vamos subir esse monte. Mais um. Aí quando ele sobe esse monte, os murmuradores vão ficando para trás, que o murmurador sempre fica para trás. Aí quando ele sobe lá em cima, e a vista, tem um rio, tem um lago, tem um oásis, tem um mar. Depende da sua tradução bíblica. Aí os murmuradores escutam e começam a correr, mas já estão lá atrás, porque estão murmurando. Quem é que vai beber água primeiro? Quem não murmurou, quem está na frente. Por isso que eu te oriento a não murmurar, porque as bênçãos vão chegar primeiro para você. Aí eles chegam e os justos vão correndo e mergulham naquele rio, naquele lago. E quando eles mergulham naquele lago, eles vão dar aquela golada. 3 dias sem beber água, imagina, seu Fernando. Vamos pegar aquela água fresquinha, cristalina, natural. Parece até aquela água mineira, né? Aí vai pegar aquela água da fonte e bebe. Quando bebe,
cospe no rio. E começa a gritar, Mara, 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 que quer dizer em hebraico, amar. Há quanto tempo você está nessa caminhada? 3 dias? 3 noites? 3 meses? 3 anos? 30 anos? Há quanto tempo você está nessa jornada? E de repente, quando você encontra a sua água, quando você vai beber a água, ela é amarga. Que decepção. Que tristeza. Os judeus acharam que ia matar a sede. E quando vão beber a água, elas são amargas. Olha que coisa triste. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quem tem sede, bebe água amarga, mesmo sem querer. E eles beberam a água. Estão bebendo a água. E murmurando, os Heretz Hag. Estão murmurando. Estão reclamando. E Moisés, sem entender nada, deve passar a mão na cabeça. Meu Deus, que prova. Olha quanta gente reclamando no meu ouvido. Olha quanta gente murmurando. Olha quanta gente falando mal. O que eu faço agora? Aí Deus não fala nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus, quando não fala nada, é porque as coisas estão certas. As coisas estão no caminho certo. E você precisa passar por isso para você ser melhor. E aí, o que acontece? Para quem estuda, as águas de Mara existem até o dia de hoje. Se você for em Israel, você vai ver o que eu estou falando é verdade. Estão até hoje. São cristalinas, puras, 100% potável. E quando você toma dessa água, ela não é suja, ela é limpa. E ela tem 2 proteínas que não se encontram em nenhum outro tipo de água: dulamite e magnésio. O dulamite, ele limpa o coração e te dá disposição para você poder caminhar mais na jornada. Acho que você não entendeu, não. Você vai ter que engolir esse amargo. Você vai ter que beber esse amargo. Porque esse amargo nada mais, nada menos é do que Deus tratando a sua personalidade. Você vai ter que engolir esse amargo, porque se você cuspir, você ainda, além de sujar o que os outros vão beber, você vai demorar mais tempo, que você vai ter que limpar para depois beber de novo. Então você vai engolir esse amargo, e esse amargo vai fazer o seu coração trabalhar melhor, vai tratar a sua alma, vai tratar o seu interior, vai tratar as suas emoções. Eu estou falando daquele perdão que você não consegue liberar há anos. Eu estou falando daquela dor que fizeram, e você ainda guarda uma mágoa, tem um sentimento, mesmo dizendo que não tem, mas hoje Deus vai fazer você beber das águas amargas para poder liberar esse perdão, liberar esse sentimento. Você vai chegar em casa, sabe o que você vai fazer? Você não precisa nem falar para mim, nem contar o testemunho. Você vai ligar para aquela pessoa e vai falar assim: mas você está certo, você não está errado não, porque forte faz isso, fraco fica esperando os outros fazerem. Você vai ligar para aquela pessoa e vai falar assim: me perdoa. Não, mas foi eu que errei. Não, eu estou te pedindo perdão. Por que isso? Porque hoje eu estou bebendo água amarga e estou sarando a minha alma. Quando você falar isso, sabe o que vai acontecer? Automaticamente você vai estar purificando o teu interior, vai estar lavando o seu coração, porque a água, ela limpa por fora e purifica por dentro. Então, o seu coração vai trabalhar melhor, você vai amar mais, você vai perdoar mais, você vai ser mais humano. Por quê? Porque você está bebendo dessa água amarga. No deserto, beber água amarga é só crente fiel. Posso ouvir um aleluia para continuar? Então, o que Deus está ensinando a gente a fazer aqui? A beber amargo. Porque é melhor você engolir uma resposta amarga de um amigo teu e ir para o céu, do que você cuspir um amargo e jogar uma vida no inferno. Qual é a segunda proteína que tem na água? Magnésio. O magnésio trata de gastrite, aquele negócio, e úlcera. E por que Deus queria fazer isso com o povo judeu?
Porque quando o povo judeu estava debaixo do peso do chicote, lá no Egito, eles tomavam água do rio Nilo. E o rio Nilo, como eu falei no início, é imundo, é sujo. A água era praticamente não consumível, mas era a única fonte que eles tinham para poder beber. E naquela época não existia filtro, igual tem na nossa casa não, sabia? É bem diferente. Então, eles estavam cheios de protozoários e bactérias e fungos dentro do seu estômago. Estavam bebendo água suja há muito tempo. E quando bebe água doce, estranha. E quando bebe água amarga, estranha. Porque aquela água não era amarga, ela era doce. Eram eles que não conseguiam visualizar aquilo que estava por trás daquele mar. Porque, eu vou explicar para você, os egípcios maltratavam muitos judeus. E eles comiam os restos, bebiam os restos. E a fonte que eles consumiam era água suja, água imunda. Então você, com os anos bebendo uma água suja, imunda, você vai acostumar com aquilo. Você não vai saber que aquilo é bom, que aquilo é ruim. Você só tem aquilo para beber e você acaba se acostumando. Porque o ser humano se adapta fácil às coisas. Então eles já estavam comendo coisa ruim, porcaria, há muito tempo. E quando foi beber da água, que é da palavra de verdade, achou amargo, se engasgou. Está entendendo? Porque a palavra de Deus, para quem não está acostumada, às vezes engasga a pessoa um pouquinho, sabe? Mas depois, com o tempo, quando ela se acostuma, estou bebendo água limpa. É amarga, mas é limpa. Então, Deus está me tratando, está limpando meu coração e está purificando a minha gastrite. Aquela queimação que dá no estômago. E Deus está curando pessoas aqui hoje. Você crê nisso? Eu creio. Beba dessa água, libere esse perdão, ame essa pessoa, seja mais humano do que você é, seja mais bondoso do que você era, que você vai ser curado no seu coração, da úlcera, da gastrite, de toda enfermidade que tem sobre você. Enfermidade essa que você não precisa revelar, que você não precisa falar, ou dessa mesmo que é até visível aos olhos das pessoas. Deus está curando pessoas aqui hoje. Deus está me curando, Deus está te curando. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje você sai daqui curado e curada para a glória de Deus Pai. Era necessário ele beber dessa água. Era necessário todo aquele povo beber daquela água, toda aquela nação consumir aquela água amarga. E eles continuaram reclamando, eles continuaram murmurando. E Moisés chega para Deus e ora a Deus de novo. Rachei, o que eu faço? Esse povo não para de reclamar. Já estão bebendo dessa água, não sabem que é boa, não sabem que vai curá-los, mas eles querem que a água fique doce. O que eu faço, Rachem? Aí Deus falou para Moisés assim: Moisés, está vendo essa árvore aí? Moisés, sim, estou vendo. O que eu faço? Corta ela e joga ela nas águas. Moisés perguntou por quê? Não, Moisés apenas obedeceu. Aí Moisés chama seus homens de fé, aqueles ajudadores que estão do lado, aqueles que estão pau para toda obra. Fala assim: olha só, temos uma missão, temos que cortar uma árvore. Vamos lá? E esses que andam com Moisés não vão perguntar por quê e nem para quê. É para cortar? É grande, hein? É para cortar essa árvore? Então tá bom. Sem machado, como é que a gente faz? Vamos dar um jeito, Moisés, não se preocupe. Porque a pessoa que dá para te ajudar não vai ficar criando caso nem problema. Aleluia. A pessoa que quer ajudar, ela não cria caso, ela chega para resolver, ela chega para decidir, ela chega para fazer e acontecer. E Moisés se reúne com aqueles mais chegados e arrumam um objeto cortante, não sei qual, e começa a bater na árvore. E ou cortam ou arrancam. Não tem estudo que comprove o que aconteceu. Mas uma coisa é certa: ele arranca a árvore ou um galho. Depende do historiador que você estudar. Ele arranca ela, pega a árvore e taca na... Ei, judeu! Sai daí. Não tem doce, vai amarga. Calma, judeu, você quer doce? Então tá bom. Sai um pouquinho da água. E a nuvem está parada. Sai um pouquinho da água.
Aí ele vai lá e taca a árvore na água. Desde os primórdios, existiam 3 tipos de árvore. Árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida e a árvore que poderia ser consumida, que é a árvore de frutas. O homem peca, porque faz o que dá na telha, faz o que dá vontade, vira maldoso, vira mal, aí Deus vai lá, expulsa o homem do paraíso, expulsa, não é tira não, expulsa, deve ser uma só, né? Sai, vai embora, expulsa o homem, recolhe a árvore da vida e coloca ela lá no paraíso, e a árvore fica no paraíso, e você pode crer, nós somos árvores. Eu te provo. Abre no Salmo 1, por favor. Vamos ler o Salmo 1 rapidinho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, pois será como árvore plantado junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Deus está falando de quê? De árvore ou de pessoas? De pessoas. Está falando de pessoas. Você quer ver outra prova? O cego de Betsaida, Marcos capítulo 8, se eu não estou equivocado. Jesus vai lá. Quer que eu te faça, Guinho? Quero ver. Quer ver? Cospe no chão. Cospe no chão. Água. Mistura com pó da terra. Vira barro na mão do olheiro. Aí ele vai lá e coloca no olho do cego. Tira a mão. O que você está vendo? Eu estou vendo o homem como se fosse árvore. Aí Jesus vai lá, coloca a mão de novo e tira. E agora, o que você está vendo? Eu estou vendo pessoas, estou vendo homens. Aí você pensa, Jesus errou na primeira. Não, ele não erra, ele nunca vai errar. Ele apenas exagerou no poder e abriu os olhos espirituais daquele cego. Aleluia. O cego primeiro viu o céu para depois ver a terra. Aleluia! Você entende o que eu falo? Amém. Então, nós somos árvores no mundo espiritual. Se nós somos árvore, a árvore suma qual é? A videira verdadeira. E quem é a videira? Jesus, João capítulo 15. Abra comigo, por favor. João capítulo 15. Rapidinho, João capítulo 15. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Quem disse isso? Jesus. O versículo 5 diz assim de João 15: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Aí o que Moisés faz? Moisés pega Jesus e coloca no problema. Aleluia. Você entendeu o que eu falei? Moisés pega a árvore e coloca no mar, a árvore. E quem é essa árvore? Isso é revelação. Jesus Cristo. Ele pega Jesus e coloca no problema e a água fica doce, saborosa e os murmuradores calam a boca. Amém. Eu acho que você não entendeu. Eu estou dizendo para você, quando você pegar Jesus, pegou Jesus? Pegou. E levar ele até o problema, vai resolver. Aleluia. Jesus está aqui, o problema está aqui. Você bota Jesus em você, tudo fica certo. Aleluia. Tudo fica ok. E resolve, cura enfermidade, sara a ferida, sara a dor, tira toda inconstância, tira todo mal, todo medo. É isso que nós precisamos fazer. Pegar Jesus, lançar nos amargos da vida.
porque aquele amargo vai deixar de ser amargo e vai ficar doce. Amém. Você não vai ter mais problema. O que acontece logo em seguida? Eu vou encerrar fora essa da ceia. Jesus está no seu problema. Quer dizer, sinal é ausência de dor? É ausência de dificuldade? Não, negativo, não é ausência de dificuldade. Ele apenas vai resolver esse problema e vai te dar outro lá na frente depois para te fazer melhor ainda do que você ficou. Meu Deus. Então, o que acontece? Os judeus bebem a água quando a árvore cai. Mas imagina, quando a árvore cai, algum deve gritar assim: Moisés, tu vai sujar mais essa água ainda pra gente? O que mais tem no meio da igreja é isso, pessoa para dar palpite errado. Meu Deus. Moisés, tu vai lançar essa água nesse mar, vai sujar mais ainda, já tá amarga a minha vida, você quer atrapalhar, quer acabar comigo, Moisés? Aí Moisés deve dizer assim: ei, Achão Aron, você fala demais. Bebe agora aí pra tu ver se não vai melhorar. Aí ele vai lá, ó, bebe aí, Moisés. Bebe aí. Aí ele bebe. A água tá doce. Aleluia. Porque Jesus entrou. Glória a Deus. Tá entendendo? Aí o povo sacia a sede. Mata a sede. 3 milhões de pessoas aproximadamente bebem daquela água. A nuvem começa a andar um pouquinho. Anda mais um pouquinho, eles vão atrás. Vão atrás, andam alguns quilômetros. Quando eles andam alguns quilômetros, eles se deparam com um oásis. Ou você acha que vai ficar nesse amargo pro resto da vida? Você acha que vai ficar tomando remedinho pro resto da vida? Quem precisa ficar tomando remedinho na boca é criança. Crente maturo não. Crente maturo fica tomando remedinho na boca. E criança. Já viu criança tomando remédio na mão do pai? Toma. Não deixa. É plástico. Aí papai vai ter que tomar de novo. Senão você não vai ficar curado. Aí quando resolve tomar, é curado. Eu estou dizendo para você que depois dessas águas amargas vai vir um tempo de bonança. Aleluia. Onde você vai poder descansar, onde você vai poder relaxar, onde você vai poder usufruir, desfrutar desse oásis no meio do deserto. Glória a Deus. Eu Eu recebo. estou dizendo para você que Deus vai te dar um alívio, um escape. Deus vai te dar uma bênção em meio a esse deserto. Deus vai te dar uma vitória em meio a essa dificuldade. Deus vai te dar uma grande vitória em meio a esses problemas que você tem passado. Mais uma vitória vai chegar. Você está no deserto de Sul? Você está no deserto? Tá? Ok. Mas o que você aspira? Você aspira chegar no Monte Sinai. Por quê? Porque lá no Monte Sinai você vai receber os 10 principais mandamentos. E diz a Bíblia que nesse período Deus deu ordenanças e estatutos. Estatutos e ordenança, ao contrário. Estatutos e ordenança. E a história paralela diz que a primeira ordenança que eles receberam na água de Mara foi guardar o sábado. E os judeus já guardavam o sábado, por exemplo, de Abraão, Isaac, Jacó e José. Só que Deus oficializa isso. Eles passam a guardar o sábado. O que é guardar o sábado? Eu vou explicar para você. Guardar o sábado é você trabalhar de segunda a sexta e ter um dia reservado para buscar a Deus. Ter um dia reservado para adorar o Senhor. É você trabalhar de segunda a sábado e ter um domingo para adorar o Senhor. É você trabalhar por escala, mas ter um dia para adorar ao Senhor. É isso que é guardar o sábado. Aqui agora, nesse momento. Os judeus até hoje guardam o sábado. Existem alguns rituais que eles fazem. Nós não fazemos isso, mas nós precisamos tirar pelo menos um dia. Até Deus, quando criou o mundo, descansou num dia. Você acha que Deus estava cansado? Não. Deus estava ensinando o homem a descansar para buscar Ele. Glória a Deus. Então, porque tem muito homem que vive cansado, porque não busca Deus. Entendeu? Vive cansado.
Pergunta a ele se ele busca. Não. É um fardo, é um peso. Por quê? Porque não quer buscar. Quer só os prazeres e os pecados da vida. E Deus quer que você, pelo menos uma vez por semana, dedique um dia para Ele. E nós estamos dedicando aqui hoje, domingo. O dia a ser guardado é o Shabá, é sábado em hebraico. Mas nós estamos dedicando um domingo hoje para guardar para Ele. E os judeus chegam até aquele deserto. E ali eles recebem alguns estatutos. A Bíblia não menciona quais. Recebem alguns estatutos. E recebem um mandamento. Dos 613. Eles guardam no coração. O coração já está limpo. O estômago já está sarado. As enfermidades já foram embora. Jesus já estavam com eles. É claro que eu estou trazendo para o nosso dia. E aí vem o refrigério. E aí vem a bênção no deserto. Porque o crente precisa receber bênção no deserto. Porque é no deserto que ele vai valorizar mais. Amém. Fique de pé, por favor.